A maior parte das pessoas não aprende o conceito de ressonância com o caso do ozônio, e sim com o caso do benzeno, que é a molécula de C6H6. Quando a gente faz a estrutura de Lewis para o benzeno, vocês podem fazer ela com os símbolos de Lewis que nós vimos anteriormente, vocês vão chegar nessa estrutura de Lewis aqui. Ou seja, todos os átomos de carbono formando um ciclo, cada átomo de carbono conectado a um átomo de hidrogênio, existem 6 carbonos, 6 hidrogênios. E na hora de ajustar os octetos, vocês vão perceber que vão existir ligações duplas alternadas. E eu pintei de propósito as ligações vermelhas e azuis para a gente diferenciar a componente simples da componente dupla. É fácil perceber que, na verdade, se esta molécula fosse assim, ela deveria ter um comportamento que representasse a seguinte situação. Se a molécula de benzeno fosse com as ligações estáticas dessa maneira, a ligação dupla deveria ser mais curta e a ligação simples deveria ser mais longa, o que resultaria nessa estrutura aqui, que claramente não tem nada a ver com o que a gente conhece para o benzeno. O benzeno tem que estrutura? Nós sabemos que ele é essa estrutura ali, só que ele é uma estrutura simétrica, certo? Aqui eu estou deixando de fora os átomos de hidrogênio, eu estou representando simplesmente os átomos de carbono, mas é claro que em cada um desses vértices aqui, eu poderia representar um hidrogênio sem problema nenhum, certo? É a representação de Kekulé. Então aqui nessa estrutura, como que eu posso explicar o fato de que todas as ligações carbono-carbono no benzeno, elas têm o mesmo comprimento, mesmo algumas sendo simples e algumas sendo duplas? Novamente, porque isso é um conceito de ressonância. Essa ligação dupla, ela pode vir para cá, ao mesmo tempo que essa vem para cá, ao mesmo tempo que essa vem para cá. Ou seja, seria essa estrutura aqui ter as suas 3 ligações formando uma corrente, elas indo em direções opostas, o que geraria essa próxima estrutura aqui. Então, os átomos de carbono, essa dupla que antes estava aqui, agora ela está aqui, essa aqui e essa aqui. Então, de cima veio para a direita, essa veio para a esquerda e essa veio para cima. A gente pode perceber que as ligações continuam tendo o mesmo problema, ou seja, uma curta e uma comprida. Mas como esse movimento aqui fica acontecendo muito rapidamente, também estas ligações aqui não conseguem se acomodar quanto a ser mais longa ou mais curta, na mesma velocidade com que os elétrons se movem. Então, na prática, as ligações carbono-carbono elas vão permanecer no comprimento médio da ligação, que corresponde à média entre a simples e a dupla. Quantos pares de elétron existem entre esses 2 átomos aqui? Existem 2. E entre esses 2 aqui, existe 1. E isso vai acontecer em todos os outros pares de átomos. Então, a gente pode dizer que existe um par de elétrons que está em todas as ligações, e mais esse meio se distribui entre essas duas, esse meio se distribui entre essas duas, esse meio se distribui entre essas duas. Ou seja, esta ordem de ligação aqui, em todas as ligações carbono-carbono, ela também é 1,5 na molécula de benzeno. Por isso que existe uma representação alternativa para a molécula do benzeno, que é a seguinte, é muito comum nos livros. Coloca-se um círculo no meio, ou seja, esse círculo representa justamente essa corrente de ligações que se deslocaliza ao longo do anel, ou seja, eu não posso dizer que a ligação está aqui, ou aqui, ou aqui. Na verdade, a gente tem 6 átomos de carbono equidistantes um do outro, formando um hexágono regular, enquanto que as ligações duplas, elas percorrem esse anel numa espécie de uma corrente. Então, elas estão simultaneamente colocadas de maneira idêntica sobre todas as ligações, sendo que cada ligação carbono-carbono estará no comportamento médio entre uma ligação simples e uma ligação dupla. Então, ela é mais curta do que a simples, porém ela é mais longa do que a dupla.